Amém, irmãos. Amém, amém. Queridos, então, entrando agora, né, nesse nosso universo da carta do Paulo, nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo, aos irmãos que estão na Galácia, na região da Galácia, na Ásia Menor, e essa região que foi visitada, que foi apresentado esses irmãos para Paulo na primeira viagem missionária junto com Barnabé. Esse texto, né, vocês têm aí anotado, que está lá no livro de Atos, no capítulo 14 e no capítulo 15. Então, eles conhecem ali na primeira viagem, depois na segunda e na terceira viagem, eles retornam ali sempre para fortalecer os irmãos daquela região. E agora, na terceira viagem missionária, Paulo recebe as informações que os irmãos estão sofrendo ali com uma outra teologia, com outro fundamento teórico que tem sido apresentado para eles. E Paulo tem ficado muito aborrecido com isso. Então, é uma carta mesmo que ele percebe que a liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus está sendo ameaçada nesse momento por uma outra teologia. Uma teologia que fala da necessidade das obras para a salvação, da necessidade de fazermos alguma coisa para que tenhamos vida, da necessidade e de uma orientação que nós precisamos ter algum tipo de esforço a nível de movimento prático para poder ser justificado, né? Porque não é suficiente, porque quando a gente fala que se a gente fizer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa, e aqui não está falando de um fazer no sentido de obedecer, de aprender, ou de um esforço, né, contra o pecado, alguma coisa nesse sentido, mas está falando a respeito de uma meritocracia. Está falando de uma teologia que diz que se nós fizermos, nós só vamos receber alguma coisa se fizermos alguma coisa. Então, nós teremos uma troca. E aí a gente invalida a suficiência do sacrifício de Jesus naquela cruz, se tornando o nosso Cristo, né? O nosso modelo, a nossa referência. Então, essa que é a batalha teológica travada agora pelo apóstolo Paulo, querendo preservar aquelas famílias, aqueles irmãos que estão naquela região e que estão sendo agora assediados por uma outra teologia, que ele chama de um outro evangelho. Então, nós percebemos aí no capítulo 1 e no capítulo 2 essa insistência de Paulo, dizendo, olha, eu vim aí, não foi trazendo algum mérito daquilo que eu pudesse ter feito, porque eu mesmo aprendi muitas coisas, fiz muitas coisas, me tornei muito zeloso no que diz respeito à lei, mas isso não foi suficiente. Não foi suficiente. Eu precisei ter um encontro com Deus, eu precisei participar da revelação mesmo, através da vida de Jesus, para que daí sim eu pudesse ganhar uma autoridade apostólica. Então, na aula passada, nós falamos dessa autoridade apostólica na vida de Paulo, né? Que isso sim era suficiente para comunicar, para ensinar essas pessoas que receberam a fé e tinham os olhos voltados agora para Jesus, aquele homem, como ele sendo Cristo, o Messias, o enviado, o Salvador, o justificador das nossas vidas. Amém, queridos? Então, esse é o universo que nós desenvolvemos agora e entramos agora no capítulo 3. E no capítulo 3 nós vamos ler e nós vamos acompanhar, e eu quero te convidar de novo a tu prestar muita atenção, a tu observar muito bem aquilo que nós vamos falar, que nós vamos conversar, que nós vamos ler, porque o meu desejo é que isso seja aplicado a nível de transformação na tua vida. Então, é preciso muita atenção agora, e se necessário for rever, né, o vídeo que fica lá no YouTube, o Samuel coloca lá no YouTube para a gente, no canal lá da Família Forte, e a leitura dos textos que nós vamos abordar aqui nessa noite. Então, eu quero que a gente leia esse capítulo 3 agora juntos, aqui. Nós vamos ler ele corrido,
aqui do 1 ao 29, e depois nós vamos dissecando ele, dividindo ele em partes, tá bom? Eu vou ler aqui o capítulo 3, do 1 ao 29, que diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo posto como crucificado? Então ele está dizendo, quem é que fascinou essa palavra é interessante porque no grego ela tem uma expressão de encantamento. Quem vos encantou, né? Quem vos tem uma mais forte até que fala assim, quem vos enfeitiçou, é como se fosse um feitiço, um encantamento, né? Então Paulo está dizendo de uma maneira muito forte para ele, quem é que enfeitiçou vocês, quem é que fascinou vocês? Porque vocês mesmos viram Jesus Cristo crucificado. Versículo 2, quero apenas saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Olha só, que interessante isso, que a gente está falando do desenvolvimento da fé, né? A gente está reiteradamente falando, né? Que a gente nasce de novo, tem um novo nascimento, e depois nós desenvolvemos, nós vamos crescendo na fé, né? E aí ele traz aqui uma atenção dizendo que, olha, vocês começaram no espírito, só que estão se desenvolvendo na carne. Olha que perigo. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Sim, na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagre entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tu vê que nós vamos perceber nesse capítulo a fé e a lei andando antagonicamente. Então, a fé e a lei, elas não se cruzam no sentido concorrente. Elas são uma completude, como numa linha de tempo. Né? Então, a lei veio, nós vamos entender isso como um tutor carregando o povo para depois entregar pela fé para Cristo. Então, ele está dizendo a respeito da lei e da pregação da fé. Versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Está falando da fé e da lei, vai sempre tendo isso em mente, tá bom? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as obras escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, a fé e a lei. Então, a justificação não é pela lei, a justificação ela é pela fé. Versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aqui já entra promessa também, então já pensa na promessa também. Então pensa na salvação, que ela é pela fé, que ela não é pela lei, e que também ela conduz a partir de uma promessa a Abraão. Versículo 15, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Está falando da promessa de Deus. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Presta atenção agora, que agora vai entrar Cristo dentro desse processo, que é o descendente de Abraão.
Não diz e aos descendentes, como se falando a muitos. Então, não é plural, é singular. Está falando de uma pessoa, o descendente. Porém, como de um só, e o seu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei veio 430 anos depois. Não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Então, está falando que a promessa que foi dada para Abraão, ela foi anterior à promulgação da lei, que foi 430 anos depois, através da vida de Moisés. A lei, ela é mosaica. Versículo 18, porque a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Está dizendo aqui o motivo da lei agora. Também presta atenção nisso. Então, o motivo da lei é para que ficasse evidente as transgressões, para que Deus determinasse o que era pecado aos olhos dele e o que não era pecado aos olhos dele. Então, para isso que foi concedida a lei, até que viesse o descendente a quem fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Olha só, então, apesar de ser antagônica, não é contrária, porque é uma continuidade. Mas parece que é uma contradição. Parece que há como se fosse assim, o evangelho da graça desfaz da lei. Não é isso que acontece. E hoje a gente vai entender muito bem isso. É porventura contrário? De jeito nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justificação, na verdade, seria procedente da lei. Então, a lei não pode dar vida, a lei não justifica. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A promessa é para quem crê. Por isso que a justificação, a salvação e a vida, ela vem pela fé em Jesus Cristo. Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados. Então, antes que viesse a fé, está falando antes que viesse Jesus como Cristo, para que nessa fé fosse direcionada para ele. Então, a lei é um tutor. Aqui está falando que é uma tutela, que nós estava encerrados, nós estava ali protegidos e sendo encaminhados, mas ao mesmo tempo aprisionados, no sentido de sendo levados pela mão como um aio, alguém que não deixava a gente sair de perto dele, era a lei, até entregar para Cristo. Então, eram encerrados. Lembra que nós estamos falando nesse livro aqui sobre liberdade, né? E nela encerrados, na lei, para essa fé que no futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecermos subordinados ao aio, ou seja, uma liberdade de caminhar agora. Agora a gente não precisa mais estar de mão com esse tutor. Agora a gente ganha é como se a gente ganhasse, a partir de Cristo, a partir da graça, uma maioridade, uma independência não rebelde, porque havia um tutor nos conduzindo até que chegássemos à perfeição que está em Cristo Jesus, para que agora nós andássemos com liberdade. Liberdade de quê? Liberdade de ouvir a voz do Espírito através da fé. Então, não é uma liberdade libertina, não é uma liberdade para fazer o que quer, não é uma insubordinação rebelde,
mas é liberdade como aquele que agora ganha a responsabilidade em temor de ouvir a voz do Pai e tomar a decisão de obedecer. Andar agora com liberdade de escolha e com responsabilidade de decisão. Então, a graça é liberdade de escolher e responsabilidade de decidir. Então, é isso que ele está dizendo, que nós continuamos não permanecemos subordinados ao aio, mas continuamos submetidos à voz de Deus através do Espírito. Versículo 26, pois todos vós, filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De certo, agora não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém, queridos. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos começar aqui, vamos dar nossa largada aqui, abençoada aqui. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, a gente não precisa voltar lá para ver os textos do Antigo Testamento, porque vocês perceberam que Paulo ele está enfatizando, porque ele está falando aqui em relação ao que está sendo promovido pelos judaizantes, que são os cristãos judeus. São judeus convertidos ao cristianismo, mas que ainda carregam em si uma marca do judaísmo e que querem ensinar que o cristianismo precisa ainda estar carregando algumas marcas do judaísmo. Por isso que o grande conflito que eles têm aqui é com a circuncisão, com aquela marca que se fazia no filho homem hebreu, depois judeu, que ao 8º dia ele tinha que ali ter uma marca ali na sua intimidade, no prepúcio ali do órgão genital desse menino. Ele tinha que ter ali um corte ali, uma marca que era o que determinava que ele era do povo de Deus. E ali os judaizantes estavam dizendo que os gentios que se convertessem a partir de agora, eles não só bastaria para eles crerem em Jesus e continuarem caminhando numa transformação de natureza, mas que eles precisavam também fazer essa marca, ter essa circuncisão, senão não havia validade para essa conversão. A circuncisão era o principal, mas tinha outras coisas também que eles acabavam também imputando como justiça, né? Que esses homens teriam que fazer. E isso é que Paulo está brigando contra isso veementemente. Né? Ele está aborrecido com esse tipo de evangelho pregado, porque está tirando a suficiência daquilo que Jesus fez por nós, para que nós tenhamos essa fé. E então ele vai falar a respeito, e eu quero que tu anote alguns textos que ele está citando aqui, nós vamos ler aqui, mas depois eu quero sugerir que tu estude isso em casa, que tu leia também o Antigo Testamento, para que ele também te conduza para, teologicamente, tu entender o que está acontecendo na tua prática de vida. Na tua prática de vida. Como que tu tem sido hoje orientado pelo Espírito a ter comportamentos responsáveis? Como que tu tem temor para decidir e responsabilidade, temor para escolher e responsabilidade nas decisões. Então, ele começa dizendo, né, olha, eu não estou entendendo como é que vocês mudaram, como é que vocês aceitaram esse ensino. Como é que isso alterou, como é que nós saímos daí, entrou outras pessoas aí, e como é que isso já foi mudado, como é que vocês acataram esse tipo de evangelho? E ele fala como se fosse um encantamento. E realmente é algo espiritual, mesmo que acaba nos abatendo, nos afetando ao longo da caminhada do desenvolvimento.
Então, são pessoas que começam bem, que começam pela pregação da fé, que começam orientadas a ouvir o Espírito Santo e, ao longo da caminhada, acabam se envolvendo com algumas outras pessoas, alguns outros líderes que vêm, com autoridade também, com persuasão, só que persuasão humana. E acabam convencendo, e acabam trazendo esse tipo de acréscimo a algo que não pode ser acrescido. Então, esse era o embate intelectual e filosófico que Paulo estava travando contra essas vozes que vinham para adulterar a pureza, a suficiência que é no Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, ele pega e ele traz naqueles primeiros versículos essa questão da suficiência da pregação da igreja. Porque aqui nós vamos falar da igreja, então há uma suficiência na pregação da igreja. Por quê? Porque como a justificação é pela fé, a argumentação ela não precisa necessariamente ser catedrática, ser tão rebuscada teologicamente. Ela não precisa, porque é pela fé. Então, essa voz da pregação é a voz de alguém que agora toma decisão responsável de anunciar. Por isso que ele é um testemunho. Então, é uma escolha com temor e uma decisão de anunciar, de pregar, de falar, de dizer as coisas. E aí que é que consiste a autoridade. Não na erudição, não na catedrática, ainda que possamos ter, e é muito bom a gente poder aprender, a gente poder saber, a gente poder acrescentar, né, a fé, o conhecimento, mas ela não precisa. Por isso que uma pregação, nós podemos aqui, por exemplo, e de maneira nenhuma é a nossa intenção, né, nesses estudos aqui, trazer algum tipo de rebuscamento teológico, que é uma conversa. Né? Nós conversamos aqui, então aqui se houver aqui algum comprometimento lógico, se houver aqui algum comprometimento até literário, de colocação verbal, de colocação, algum erro de palavras mal colocadas, alguns S's faltando ou sobrando, isso não compromete a pregação. Amém, queridos? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque é pela fé. Porque é pela fé que as pessoas vão recebendo, e elas vão se enchendo, e elas vão sendo convencidas pelo Espírito, né? Porque é a própria voz de Deus que ela vai sendo anunciada. Mas olha como é terrível, porque ele diz assim, ó, pô, será que foi em vão que vocês sofreram? Porque esses gentios, quando eles tinham que abandonar as suas práticas pagãs, que eram práticas pesadas ali, a gente pôde ver isso um pouco, né? Quando a gente estudou e finalizamos agora domingo as cartas do Apocalipse, as igrejas, né? A gente viu ali que era um peso ali mesmo de obrigações ali no mundo pagão. Era um peso de obrigação litúrgica de fazer coisas que tu tinha que fazer porque aqueles deuses exigiam algumas oferendas, né? Algumas ofertas e eles tinham que fazer para poderem ter ali a atenção e o benefício daquelas divindades. Então, percebo que Paulo está lutando porque foi um sofrimento para eles largar essas práticas, que eram práticas também desde criança que eles tinham no mundo pagão. E aí eles tiveram que largar essas práticas pela suficiência que é em Cristo. E olha como aqui os judaizantes traziam eles para algo parecido daquilo que eles tinham se libertado. Então, nós, às vezes, somos libertos de um peso do mundo, de um peso que até a própria religião traz para a gente, e nós mesmo, às vezes, trouxemos alguma coisa como se fosse imputado como obrigação, um fazer para que a gente possa receber alguma coisa. Então, havia um perigo muito grande. Ele disse, vocês sofreram, vocês largaram tudo isso aí para ter liberdade e agora vocês estão voltando para esse lugar, só que com outro formato. Não é com o formato do mundo, das divindades pagãs.
Aí um pouquinho que eu acho que agora eu perdi aqui, eu vou ter que entrar no plano B aqui. Vamos ver se vocês estão me ouvindo aqui. Sim. Escutam? Ah, obrigado. Sim. Tá bom. Saí do computador agora e entrei aqui no celular. Então, eles estavam aqui agora ganhando essa liberdade, né, de poder ter tido essa salvação pela fé, por aquilo que eles criam. Então, vocês são aptos a pregarem a palavra de Deus, pela fé que vocês têm. Então, vocês escolhem com temor e decidem com responsabilidade pregar, falar, anunciar. Não precisa ter uma teologia, às vezes não precisa nem falar de Bíblia e das Escrituras, como está acontecendo aqui com Paulo. É que como ele tinha aqui uma gama de conhecimento aqui, né, do mundo judeu, ele trazia aqui porque ele queria trazer aqui uma base para aquilo que ele estava ministrando, né? Então, por isso que ele trazia, mas tu já está apto a falar, tu já está apto a ministrar, tu já está apto a pregar, inclusive tu já está pregando com a tua vida. Onde tu vai, tu está ministrando a palavra e tu está sendo relevante na vida de muitas pessoas, ainda que algumas delas tu nem saiba muito bem. Depois, ao longo do tempo, do desenvolvimento, desenvolvendo, né, no espírito, que começou no espírito e continuar desenvolvendo no espírito. Isso é muito perigoso, porque a gente muitas vezes começa no espírito e depois a gente começa a ganhar uma sofisticação e acha que precisa ter uma sistemática, uma metodologia de desenvolvimento, e não é assim. É um crescimento natural, como de uma criança. Então, tu já está apto a ministrar a palavra, a estar libertando cativos, aí, anunciando as boas novas do Senhor. Então, ele comunica isso e ele deixa muito claro. E aí ele entra, a partir do versículo 6, ele entra agora na questão da justificação. Então, ele fala, ele traz Abraão. Abraão é o primeiro que ele traz para a conversa, porque os judeus, eles sabiam, eles se acreditavam serem filhos de Abraão. Então, eles eram filhos de Abraão porque eles conheciam a promessa. E porque Abraão tinha sido o primeiro homem a ser circuncidado. Só que a promessa é antes da circuncisão. Porque quando Deus fala com Abraão e Deus diz para ele, olha, em ti vai ser um povo todo abençoado, vai se expandir, porque a vida da graça em Cristo Jesus é uma expansão do Evangelho. O Evangelho não fica mais restrito ao mundo judeu. Amém, queridos? Por isso que o Evangelho não está restrito. Às vezes a gente está restringindo o Evangelho, está restringindo ao mundo evangélico, ao mundo da tal denominação. Não, ele foi expandido para toda a terra. Agora, esses homens, essas mulheres, que são vocês, estão aí para aspergir, para se entregar, para proclamar o ano aceitável do Senhor. E alguns vão receber fé suficiente para crer nisso que tu vai anunciar, como tu creu um dia, quando te foi anunciado. Não te cala. Não te cala. Não te intimida de poder proclamar com graça, né, com sabedoria, isso não é de qualquer jeito, né? Mas não te cala. Tenha ousadia e busca a sabedoria de Deus para anunciar. Então ele está dizendo, olha, Abraão, porque Abraão foi dada promessa para ele. Então Deus prometeu, falou para ele, olha, eu vou te dar um filho. Esse filho é o descendente. Então, o filho de Abraão era o filho da promessa. A esposa de Abraão, Sara, ela era estéril. Abraão era de avançada idade. Era impossível ele ter filho. Ele disse, olha, eu vou te dar um filho, tu vai ter um filho, e esse filho ele vai ter uma geração que vai avançar e vai se tornar uma geração em todas as nações. Então, quando ele fala do filho, na verdade, ele não está falando especificamente de Isaac, apesar de ele estar falando de Isaac, mas ele está falando do Cristo. Ele está falando de Jesus. Então, ele está dizendo, Abraão, eu estou colocando dentro de ti agora uma fé. Então, de dentro de ti, esse Cristo vai sair. Esse Cristo vai sair de dentro de ti.
É essa fé agora, que eu estou te prometendo. Então, aqui, isso é imputado para ele como justiça quando ele acredita nisso que Deus está falando com ele. Quando diz aqui essa palavra que é imputado, e aí esse texto, ele está lá no livro de Gênesis, anota aí, no capítulo 15 e no versículo 6. Diz assim, ó, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Esse imputado, esse verbo, é como se fosse assim, creditado. É um verbo que serve até para uma questão financeira, bancária, como se fosse colocado como crédito na tua conta. Então, isso, tu creres, essa fé, ela foi imputada como justiça. Aí entra a justificação. Então, a justificação, ela vem pela promessa no descendente de Abraão, que é o Cristo. Por isso que Abraão passa por aquela situação, né, ali de chegar num momento, Deus pede Isaac para ele entregar, porque era uma figura daquele Cristo que seria entregue por Deus até o final. Isaac não precisou morrer, porque o plano final e o plano pleno, ali era uma imagem só, né, do cordeiro que depois foi dado, mas o plano pleno viria na vida de Jesus, o Filho. Então, essa era a promessa. Então, ele está dizendo, olha, isso veio muito antes, tanto é que Abraão ele foi circuncidado com 99 anos, está lá no capítulo 17, nós estamos lendo aqui o capítulo 15 de Gênesis. Então, ele está dizendo para esses irmãos, está dizendo, olha, essa pregação judaizante, ela não está de acordo com aquilo que foi prometido lá para Abraão. Não estou nem falando depois de Jesus, eu estou falando lá atrás o que já estava anunciado, que era o descendente, que era o Cristo. Então, ele está dizendo, começa a falar sobre justificação. Aí depois ele entra e ele traz a questão de maldição, né? Porque daí ele diz ali essa questão que foi anunciada e que vem pela fé, e que no versículo 10 ele diz que todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Então, o que ele está querendo dizer? Ele fala lá o que diz em Deuteronômio 27, 26. Porque nesses versículos de Deuteronômio é o livro da lei. É o livro que vai trazendo a lei. E diz assim, ó, nesse versículo 26 do capítulo 27 de Deuteronômio: maldito todo aquele que não puser em prática as palavras dessa lei. E todo o povo dirá amém. Então, ele está dizendo ali, está trazendo uma série de leis, uma série de coisas que tem que se cumprir. E ele está dizendo, e se não for cumprida todas essas coisas, vocês estão debaixo de maldição. Então, toda essa lei que foi dada é uma lei que não justifica. Porque depois ele cita também, dentro desse esquema que ele traz teológico, ele cita também o profeta Abacuque, quando ele fala, porque o justo viverá pela fé. Então, aquele que é justificado, ele é justificado porque crê. Ele é justificado porque ele recebeu um poder para ser feito filho de Deus, crendo em Jesus. Então, olha o milagre que é a tua vida aqui. A nossa vida é um milagre, por isso nós nos reunimos aqui e louvamos a Deus, porque é um milagre nós crermos em Jesus, como sendo o Cristo, aquele que nos justifica. Então, lá em Abacuque, ele cita ali, o justo viverá pela fé. Isso está no capítulo 2, no versículo 4, para tu acompanhar depois o que Abacuque falou. Aí depois ele vai indo mais adiante e ele, no versículo 12, ele diz assim, ora, a lei não procede da fé, mas todo aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E aí ele está citando aqui o que está escrito lá em Levítico, que é o livro da lei, no capítulo 18, versículo 5, que eu vou ler aqui. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças,
pois o homem que os praticar viverá por eles. Então, ele está dizendo, olha, todo mundo que viver obedecendo a lei, ele está justificado, ele está isento de maldição, ele está bem com Deus. Só que isso tudo, queridos, era impossível de ser obedecido e de ser acompanhado. Era impossível, porque Deus ele deu toda a lei para demonstrar que todo o homem é pecador e que destituído está da graça de Deus. Não é apto, todo homem que foi nascido antes de nós, que é nascido hoje, que vai nascer amanhã, ele vai ser um pecador. Por quê? Porque ele não vai conseguir cumprir a lei. A lei é impossível de ser cumprida. E isso foi demonstrado ao longo de todo o Antigo Testamento. E isso é muito claro no livro de Levítico e no livro de Deuteronômio, porque Levítico é a primeira lei e Deuteronômio é a segunda lei, para uma segunda geração que entra na Terra Prometida. E que aquela lei toda dada no livro de Levíticos, ela é reanunciada. Levítico 18, versículo 5, pastor Sal. E aí ele começa a falar da maldição. O que é essa maldição do madeiro? Porque daí ele diz, Cristo nos libertou, porque ele nos libertou de toda maldição. No versículo 13, nos resgatou, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito. E quando ele fala aquilo que está escrito lá no livro de Deuteronômio, no versículo 23 do capítulo 21. Então, é Deuteronômio 21, 23. Capítulo 21, versículo 23, que diz assim, não deixe o corpo no madeiro durante a noite, enterre-no no mesmo dia, pois qualquer que for pendurado do madeiro está debaixo da maldição de Deus. Então, tudo que a lei estava sendo falada, estava apontando para Cristo. Porque ele é que nos resgatou dessa maldição. Por isso que ele nos justifica, porque se nós entrássemos num tribunal de justiça e naquele tribunal nós sentássemos, cada um de nós, num banco, ou cada ser humano, como um réu, e o juiz, Deus, ele se colocasse ali, começasse a apontar, abrisse ali um holograma e começasse a apontar ali a nossa vida, aquilo que a gente já fez, aquilo que a gente faz ainda hoje, aquilo que a gente fala, as atrocidades que a gente diz, e mais ainda, aquilo que a gente pensa, os nossos pensamentos, que Deus conhece, nós não teríamos a mínima chance de absolvição desse tribunal. A mínima chance. Nós estaríamos condenados no início, quando o escrivão ali começasse a ler a nossa vida, começasse a ler a nossa causa, nós já estaríamos condenados ali. O inferno já ia estar nos esperando, nós já ia estar ali e não ia ter saída para nós. E aí é onde Cristo aparece, o descendente aparece, o Cordeiro aparece, aquele que fez expiação, aquele que é o Redentor, aquele que nos justifica, aquele que chegou diante do Senhor naquela cruz. E pelas nossas dificuldades, ele entrou na nossa frente e ele disse, não, é como aquele que entrasse, como se tivesse alguém, a gente vê isso nos filmes, né? Alguém vai dar um tiro em nós vamos morrer, e aí ele entra na nossa frente. E aí ele leva aquilo que estava preparado para nós, ele leva para ele. Ele pega para ele. E a gente sai imune. E a gente sai livre. E ele fica ali morto. E ele fica ali caído por nossa causa, por amor de nós, por confiar em nós. Porque também ele sabia que nós iríamos depois entender pela fé o que ele fez e nos juntaríamos como igreja, como um grande povo, juntos para proclamar e para ser esse Cristo aqui na Terra. Então, ele sabia que ele podia entregar a vida dele, que ele podia ali cumprir o propósito do Pai dele, porque depois o Espírito
Espírito, ele ia ministrar, ele ia falar, ele ia guiar em toda a verdade. E agora não seria necessário mais a lei como um aio, porque nós temos o Espírito nos guiando em toda a verdade agora. Nós temos o Espírito nos dando discernimento. Nós temos o Espírito falando conosco, assim como Paulo estava falando com os Gálatas. Então, quando nós estamos agora na eminência de errar, na eminência do equívoco, na eminência de entrar em algumas sugestões, em alguns ensinos, em algumas questões que nos enganariam e nos tiraria desse estado de liberdade, de libertos, o Espírito vem, como veio através da vida de Paulo, vem através da vida de outros homens e nos traz de novo para o caminho da verdade e nos guia de novo para a vida. Por isso que o Espírito, ele é a voz de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Não há vida na lei. A vida é na fé em Jesus Cristo. Ele é o caminho da salvação para que tenhamos vida. Ele é a verdade, não é a lei. A lei, ela era para ficar claro as transgressões, o pecado, e para saber que nós estávamos destituídos da glória de Deus. E aí, finalizando, queridos, essa fé de Abraão, essa promessa que foi dada para Abraão, é a grande chave da nossa vida, porque é o início. É a promessa. E a promessa veio antes da circuncisão. A promessa veio antes da lei. Essas coisas foram dadas apontando para um justificador, para um salvador, que era Jesus Cristo. Ele, sim, é o que agora estabelece na vida dele a suficiência dessa promessa em aliança conosco. É pela fé, para aqueles que creem. E é isso que Paulo está falando e está deixando muito claro. A lei coloca todo homem debaixo do pecado, debaixo da maldição. A lei não traz a vida. A vida é para aqueles que creem em Cristo Jesus e que agora começam a ser conduzidos pelo Espírito, que agora eles começam a entender que eles mesmos eles não têm mais vida e agora o olhar deles não é um olhar mais pessoal com ninguém. Agora é gente que vê Cristo, é gente que representa Cristo, é gente que vive por Cristo. Nós vimos na semana passada Paulo falando, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Agora, é uma pregação forte, é uma pregação... É muito mais fácil a gente obedecer a lei, é muito mais fácil a gente estabelecer um livro de regras, um livro de normas e seguir por eles. A Bíblia, querido, presta atenção no que eu vou te falar, não é um livro de normas, um livro de regras. A Bíblia é um testemunho de fé. A Bíblia é um testemunho de fé daquilo que está acontecendo comigo e contigo. Nós não podemos ler a Bíblia como um livro de normas de pode e não pode, para estabelecer preconceitos, de esse é de Deus, esse não é. Isso aqui é um livro daqueles que têm fé e começa a ler ele pelo Espírito e começa a entender que está se tornando como esses homens aqui foram. Essas mulheres, essas famílias, e está assumindo agora um temor para escolher e uma responsabilidade para decidir. Decidir o quê? Proclamar, anunciar, se preparar, para que o sofrimento não seja em vão. Todos nós aqui, queridos, que largamos a nossa vida pregressa, que éramos mortos antes do pecado, isso foi um sofrimento para nós. Largar essas coisas do mundo é um sofrimento para nós. Isso não pode ser em vão. Por isso nós largamos pelo Espírito, precisamos continuar sendo conduzidos pelo Espírito. Em vão será se nós, uma vez ganhos pelo Espírito, agora na hora de escolher, não escolher com temor, na hora de decidir, continuar decidindo por nós mesmos e voltamos para aquele lugar de escravidão.
Aleluia. Nós já fomos justificados. Nós não éramos para ter sido salvos, nós não éramos para ter sido remidos. Foi pago um alto preço pela nossa vida. E agora, sabe por que foi pago um alto preço pela nossa vida? Para a gente ter coragem de escolher também pagar alto preço pela vida dos outros. Alto preço por aqueles que nos perseguem, alto preço por aqueles que nos caluniam, alto preço pela vida de qualquer um. Enxergando eles como os nossos irmãos, nessa expansão, e nunca como nossos inimigos. O nosso inimigo é o inferno, queridos. Nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Nós precisamos pagar um alto preço agora para mortificar essa nossa carne que quer andar conforme uma lei, para que a gente siga o nosso espírito que foi ressuscitado para andar conforme a palavra de Deus. Então, queridos, finalizando, a gente já está sobre a nossa hora, quase. Eu não quero passar, a gente pode... Não sei se isso ficou claro para vocês, espero que sim, mas se não ficou, voltem nesse vídeo ou vamos conversar. Que é tão claro isso aí, queridos, isso é tão profundo, isso é tão elucidatório. Essa liberdade, nós não podemos voltar de novo para um lugar de meritocracia. Nós temos que continuar no lugar de responsabilidade, no lugar de herdeiro, de filho, lugar de família, lugar de muitos irmãos. Uma mesa de muitos irmãos que vão aprendendo e que vão aplicando na sua vida. Isso aqui tem que ser aplicado no teu dia a dia. Tem que ser aplicado na tua vida de perdão, tem que ser aplicado na tua vida de arrependimento, tem que ser aplicado na tua vida de compaixão, tem que ser aplicado na tua vida sacrificial. Para tu continuar ligado nessa videira, encontrando os teus irmãos, encontrando ao longo dessa jornada os teus irmãos. Que é um lugar de encontro de irmãos, viu? Encontro dos irmãos dos justificados, aqueles que entendem essa justificação misteriosa, esse amor incompreensível que nos amou, independente daquilo que nós fazíamos. Por isso que nós não podemos voltar de novo para achar que a gente fazendo alguma coisa, a gente pode ganhar alguma recompensa. Nós já somos recompensados. Agora, o que nós vamos é desenvolvendo uma salvação. E também, automaticamente, nós vamos nos tornando obedientes, não à lei, mas à voz do Espírito. E é aquilo que a palavra vai nos ensinando. A conduta da lei, a conduta moral, ela continua. A lei continua. Aquilo que é conduta moral continua. O que caiu é o juízo civil. Juízo civil não existe mais. Tem absolvição. Todo dia a gente pode cair feio e a gente pode se arrepender, procurar os nossos irmãos. Eles oram por nós e a gente volta de novo para o mesmo lugar de amor, para o mesmo lugar de salvação e de vida. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Espero que a gente tenha conseguido aí. Espero muito mesmo, viu? Eu espero muito mesmo que a gente tenha conseguido entender. E se a gente não entendeu, a gente vai repetir. A gente tem todo o tempo do mundo aí para... Se vocês não conseguirem, a gente tiver que voltar de novo. Esse capítulo aqui é muito lindo, né? Todos eles são muito lindos. Mas esse capítulo, de uma forma bastante especial, trabalhou assim, Paulo trabalhou de uma maneira muito sábia essa questão com esses homens que estavam enganados. E ele não queria convencer aqueles que estavam enganados, ele queria preservar o ouvido daqueles pequeninos ali que tinham ganho fé. É isso que eles queriam. E esse é o meu desejo também nessa noite, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa noite, em nome de Jesus. Amanhã estamos juntos aí em Caxias. Quem não está em Caxias, daqui a pouco a gente vai se encontrando aí. Um beijo a todos, amo muito vocês, muito obrigado por a gente poder caminhar juntos essa jornada linda, né?
que continua, não parou essa jornada lá com Paulo e os irmãos, essa jornada continua até a consumação dos séculos. Uma boa noite, uma noite renovadora para todos vocês.